Sua glória enche essa casa. Sua glória enche a nossa vida. Ai, sua glória, sua glória, sua glória. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor, meu irmão. Glorifica o nome do Senhor, minha irmã. A presença de Deus está neste lugar. A presença, doce presença do Senhor. E a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Como é bom nos reunirmos como família, como igreja, como irmãos em Cristo. Maravilhoso é estar na tua presença. Maravilhoso é poder te adorarmos. Maravilhoso é poder te cultuarmos. Maravilhoso é podermos estarmos reunidos no teu nome. Aonde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou. O Senhor está aqui. Amém. A palavra do Senhor dessa noite para as nossas vidas, eu tentei colocar um tema. O pastor Alex gosta muito de tema. Eu tentei colocar. O tema é apagado, lavado e purificado para uma nova vida. Apagado, lavado e purificado para uma nova vida. Será que você pode repetir isso? Apagado, lavado, purificado para uma nova vida. Mais uma vez. Apagado, lavado, purificado para uma nova vida. Mais uma vez, a última. Apagado, lavado, purificado para uma nova vida. Amém. Amém. Essas 3 palavras nós aprendemos com o rei Davi no Salmo 51, que nós vamos ler daqui a pouco. E a palavra que o Senhor me deu, assim como a gente ficou há alguns meses atrás preso em Isaías 58 sobre o jejum, foram 4 palavras, acho que até mais sobre o jejum. O Senhor não me deixou sair do Salmo 51, não me deixou retirar os olhos do exemplo do rei Davi, homem segundo o coração de Deus, guerreiro, valente do Senhor, rei de Israel, rei de Israel. Rei Davi fez parte da genealogia do Messias. E eu convido aos irmãos que abram as suas Bíblias lá em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso 1. A epígrafe diz o seguinte: a linhagem real de Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por isso é que todos chamam pai Abraão, porque todos nós somos filhos de Abraão. Deus escolheu Abraão para gerar a descendência de Cristo. Por isso que nós somos descendentes de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Aí no versículo 2 nós podemos ver os patriarcas de Israel, dos hebreus. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas da nação Israel. Judá gerou Pérez e Zerá. De Tamar, Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe. Quem foi essa Raabe? Que foi mãe de Boaz, que está na genealogia do Messias, do Salvador,
conhecia a Yahvé, que não conhecia o Senhor Deus, mas tinha uma verdade dentro dela que nem ela sabia, mas ela já conhecia, mas nem ela sabia, até que um dia, espiões que vieram espionar a cidade de Jericó, do povo hebreu, Josué, Caleb, se depararam com aquela mulher que prontamente ofereceu socorro a eles. Aquela mulher arriscou sua vida, porque se aqueles homens fossem pegos dentro da casa dela, com certeza ela iria morrer, ia ser chamada de traidora, porque deixou espiões se esconderem na casa dela. Aquela mulher no íntimo, ela conhecia Deus, conhecia mais do que eu e você, porque aquela mulher teve uma fé, teve uma ousadia, teve uma sabedoria. Ela arranjou um local lá no terraço dela, em que os guardas não acharam aqueles homens. Ela foi sábia, ela foi estratégica, ela foi ousada, ela foi guerreira. Tudo isso aquela mulher foi, e para ela não conhecia Deus. Ela fez tudo isso por causa de Deus, mas para ela não conhecia Deus. Muitas das vezes estamos na casa do Senhor, ano após ano, estudando a palavra, semana após semana, escola dominical, cultos, estudando na nossa casa, lendo a palavra de Deus, e não conhecemos Yahvé, e não conhecemos o Deus Todo-Poderoso. Aquela mulher que não tinha ninguém que pregasse para ela, que ensinasse sobre os feitos do Senhor, mas aquela mulher teve uma atitude encorajadora, que me encoraja, e eu sei que encoraja a tua vida também, a fazer algo que está além das tuas forças, pela fé. É pela fé, é pela fé que nós fazemos essas loucuras. Não é acreditando em nós, mas é acreditando que existe alguém muito maior do que a gente. Há um Deus, há um Senhor de todo o universo, que rege tudo, que comanda tudo e que está no controle. Esse é o guarda de Israel, esse é o nosso protetor. E Raabe ali, ela foi orientada por Josué e Caleb a colocar um fio de escarlate na sua porta, na sua janela, colocar um fio de escarlate. O que significa esse fio de escarlate? Significa o sangue de Jesus. Passa o sangue de Jesus na tua porta, passa o sangue de Jesus na tua janela. E aquela mulher colocou aquele fio de escarlate, e quando o povo de Israel, os guerreiros de Israel entraram para guerrear contra Jericó, que as muralhas caíram naquela casa, naquela ruazinha, talvez naquele beco, tinha o sangue de Jesus espargido ali, e nenhum mal sobreveio sobre a vida daquela mulher e de todos que ela colocou ali dentro. Estavam blindados, estavam protegidos. Meu querido, você quer proteção para a tua vida, você quer proteção para a tua casa, você quer proteção para a tua família, passa o sangue de Jesus, passa o sangue de Jesus na tua vida, na tua casa, nos teus familiares, nos teus bens. Passa a poder desse nome, a poder para te blindar, para te guardar de toda a investida de Satanás. Mas eu quero dizer para você que aquela mulher, ela teve aquela atitude porque havia um propósito sobre a vida dela. Havia um propósito maior do que esconder aqueles homens. Havia um propósito maior. O propósito de Deus na vida dela é porque Deus é visionário. Deus não vê só
Você pode agora estar quebrado. Você pode agora ser a pior criatura da face da terra. Mas Deus não te criou para esse propósito. Aquela mulher era uma prostituta. Aquela mulher vendia seu corpo. Algo que Deus fez para ela. Ela vendia. Mas Deus olhava para ela e não via. Ele via no que ela iria se tornar. Da mulher limpa, da mulher que teve os seus pecados apagados, da mulher que teve os seus pecados lavados, da mulher que foi completamente purificada pelo sangue de Jesus a ponto de fazer parte da família de Jesus. É assim que Deus olha para mim e para você. Para de olhar para si mesmo e dizer: não tem mais jeito para minha vida. Eu nasci para morrer. Eu nasci para ser discriminado. Eu nasci para ser uma pessoa cruel. Eu nasci para ser uma pessoa amarga. Não. Deus não te criou para isso. Deus tem um propósito sobre a tua vida. Deixa a justificação entrar. Deixa a justificação entrar. A justificação nos absolve de todo pecado. A justificação nos absolve de todo pecado. E é pela fé. Só com fé você é justificado. Só pela fé você é justificado. É só pela fé em Jesus Cristo você pode ser justificado. Você pode ter os seus pecados perdoados. Você pode ser absolvido. Você pode ser regenerado. Regenerado é feito de novo, hein? Não é restaurado, não. Deus faz de novo. Deus faz outro novinho. Regeneração é igual ele faz com o vaso. O vaso está velho, o vaso está rachado, o vaso não tem mais utilidade, mas ele pega aquele vaso velho, quebra todinho, faz dele massa de novo, a ponto de massa, e depois ele vai construir outro novo. Ele não faz remendo. Deus não é um Deus que remenda. Deus quebra, destrói e faz novo, algo novo. Ele tem poder para fazer isso na tua vida. Ele fez na vida de Raabe, de modo que ela foi fazer parte da genealogia de Jesus. Raabe simplesmente se casou com Salmão, um guerreiro, e foi dar a luz a Boaz. Boaz foi um remissor de Ruth. Todos conhecem a história de Ruth. Viúva, o marido morreu, não tinha descendentes, sobrou ela e a sogra. E agora vamos morrer de fome. Noemi já tinha os filhos já mortos, ela sozinha. E aquela nora chegou: vou ficar com você. Para onde tu for, eu vou também. Aonde tu for, eu irei contigo. O teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Que escolha maravilhosa que Ruth fez. Ela está presente junto com a sua sogra Noemi. E elas retornam para a casa do pão. Belém é a casa do pão. Tem pão para mim, tem pão para você, que nos alimenta. Noemi volta com Ruth para a casa do pão. Ali elas são alimentadas, porque Deus vai mandar um remissor, alguém que pudesse amparar todas as duas, nora e sogra desamparadas. Deus manda quem? Boaz se casa com Ruth, dá amparo a Ruth, dá amparo a Noemi, ainda tem como filho Jessé, pai de Davi. Nosso Deus, o cuidado do nosso Deus. Davi que vai pertencer à genealogia, Boaz que vai pertencer à genealogia
genealogia do Salvador. Deus faz ou não faz? Deus faz ou não faz? Fiz aquela mulher ficar viúva, aquela mulher grudar naquela mulher de Deus que era sua sogra e ir para onde ela fosse. Ela tinha tanta confiança, ela tinha uma mulher de confiança em Deus, que Deus ia prover. E foi, e chegou lá, arranjou alguém que pudesse estender a mão para elas, que pudesse amparar elas, o remissor, Boaz. E os dois foram pais de Jessé. Jessé foi pai de Davi. Por isso que eu estou mostrando isso tudo aqui na genealogia de Jesus. Se aquela mulher não vai com a sua sogra, se aquela mulher não acompanha a sua sogra, o que seria de Noemi? Talvez Deus mandaria alguém para ajudar Noemi, mas ela deixaria de receber a bênção de ser a mãe de Jessé, estar aqui, registrado em Mateus capítulo 1. Porque se a gente não faz o que Deus quer que a gente faça, Ele pega outro. Pega outro para fazer. Se você não está à disposição de Deus, Ele não vai ficar esperando para que você esteja na disposição dEle. Ele vai atrás de outro. Sabe por quê? Porque a obra dEle não pode parar. O plano dEle é um plano perfeito e não pode falhar por causa do meu mimimi, por causa do seu mimimi. Plano perfeito é o plano de Deus. Jesus precisava nascer. Ele ia nascer de qualquer jeito. Mas aquela mulher foi obediente. E aquela mulher recebeu a bênção dela. E enfim, nasce Davi, filho de Jessé. A história do rei Davi começa lá em 1 Samuel, capítulo 15. Começa a história do rei Davi. Rei Davi é um menino que vivia atrás das malhadas, filho de Jessé. Tem alguns teólogos que se arriscam a dizer que talvez Davi fosse filho ilegítimo, porque ele ficava fora da casa principal, ele era pastor de ovelhas. A Bíblia diz que ele era ruivo, destacou uma cor diferente. Mas enfim, ou sendo filho legítimo ou ilegítimo, importa que era Davi. E que Davi estava lá, no meio do curral, no meio das ovelhas. O que ele estava fazendo ali? Ele estava aprendendo a pastorear. Ele estava aprendendo a cuidar de ovelhas, porque Deus estava preparando ele para ser o rei de Israel. Mas como? Ele deveria estar nas melhores escolas. Como? Ele cuidando de ovelha, aprendendo para ser um rei. Porque rei cuida de vidas, rei protege vidas. Ele estava sendo preparado ali com aqueles animaizinhos nossos que são as ovelhas. Rei Davi significa o amado de Deus. O amado de Deus. Eu fico pensando, rei Davi tocando a sua harpa e compondo os salmos e adorando ao Senhor, e as ovelhas deitando perto dele, porque as ovelhas se apegam muito ao seu pastor, todas elas deitadinhas, e Davi ali louvando, e Davi ali adorando. Davi, ele louvava e adorava tanto que ele era conhecido na cidade. Davi era conhecido como o levita, o adorador. Tanto é que quando o rei Saul é possesso por algum espírito, eu acho interessante, pastor, que o espírito que estava sobre rei Saul foi um espírito imundo enviado por Deus. A gente pensa que espírito imundo é só enviado por Satanás, né? Não, foi enviado por Deus, porque Deus tinha um plano na vida de Davi, e aquele espírito imundo atormentava o rei Saul de uma maneira que ele ficava desequilibrado, ele não tinha noção mais de nada, e as pessoas viam que era um espírito enviado por Deus para atormentar ele, e falava assim: olha, tem um adorador
Davi para tocar para o rei Saul. Davi não ficou conhecido só pela luta de Golias. Primeiro ele ficou porque ele acalmava o rei Saul com os louvores e adoração que ele compôs lá, ó, atrás das malhadas, atrás dos monturos, lá no lixo, lugar de sujeira, mas ele estava louvando. Você pensa o quê? Para adorar o teu Senhor você precisa estar na igreja, você precisa estar naquele culto cheio de fogo. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, você pode adorar a Deus até no teu trabalho, até no teu banheiro. Você pode adorar a Deus aonde você estiver e você sentir vontade. Abra a boca e louve e adore ao Senhor. Não fique esperando um ambiente favorável para a adoração, senão nunca vai ter um ambiente favorável. Irmão Zeca, mesmo lá no meio daqueles homens, daquela tribulação que a gente sabe que é, quando o Senhor te chamar, vai, abre a tua boca e adore ao Senhor, adore. E aquele Davizinho foi saindo aos poucos de trás das malhadas e foi se fazendo conhecido, porque Deus tinha um lugar de honra para ele. Ele não ia ficar todo o tempo no meio das ovelhas, ele não ia ficar todo o tempo no meio do curral, ele não ia ficar todo o tempo no meio do monturo, dos lixos, não. Tinha um lugar de honra para Davi, tinha um lugar de honra. Mas espera, o tempo é do Senhor, o tempo não é meu e não é teu. Eu quero sair hoje, eu preciso sair hoje daqui, eu não aguento mais essa situação. Ei. Davi estava sendo preparado, porque Davi ainda ia enfrentar um urso, Davi ainda ia enfrentar um leão, Davi ainda ia enfrentar um gigante, Davi ainda ia enfrentar a fúria de um rei. Deus estava trabalhando a confiança de Davi, Deus estava trabalhando a paciência de Davi, Deus estava trabalhando a esperança em Davi, Deus estava quebrando o coração de Davi. É assim que Ele faz comigo, com você. Nós não somos diferentes de Davi. Aleluia. Nós não somos. Calma. O Senhor manda falar: quieta-te, alma, para de berrar, para de gritar. Você ainda precisa ficar aí algum tempo. Eu estou trabalhando na tua vida, mas é insuportável, eu não aguento mais. Suporta. Eu suportei muito mais por ti. Suporta. E eu te dou a minha graça, eu te dou a minha força. E Davi foi crescendo, e Davi foi amadurecendo nas suas experiências, ouvindo Deus, conhecendo Deus, até que ele se torna um rei. Foi ungido, o óleo caiu sobre a sua cabeça. Davi, quando foi ungido, depois que o óleo caiu sobre a sua cabeça, ele foi visto, ele foi admirado, e falavam assim de Davi. Antes falavam que era aquele menino que ficava lá no meio dos monturos, no meio do curral, cuidando de ovelhas e cantando. Agora que ele foi ungido, agora a coisa é diferente. Olham para ele e dizem: nossa, mas é aquele belo filho de Jessé. Aquele menino é um jovem bonito, é um jovem forte, é um jovem inteligente, é um jovem que canta bem, é um jovem que compõe. Olha o que a unção de Deus não faz. Olha o que a unção de Deus não faz. Não é a tua força, mas é a unção de Deus sobre a tua vida. É a unção de Deus sobre a tua vida. Queira a unção de Deus, queira ser ungido de Deus, queira, não tenha medo da unção, deseje a unção. Senhor, me unja, derrama o teu óleo sobre a minha cabeça. A unção despedaça o jugo do anonimato, a unção te dá uma ousadia e uma intrepidez de valente, de guerreiro, de matador de leão, de matador de urso, de matador de gigantes, de guerreiros, de exércitos. Faz tudo isso. Queira a unção sobre a tua vida. Peça isso.
derrama o teu óleo sobre a minha cabeça. Derrama, me unja para a tua obra, me unja para o chamado que tu tens para a minha vida. Mas o que eu quero falar para você não é das coisas boas que aconteceram na vida de Davi. O que eu quero falar com tudo isso, que nós devemos ter cuidado. Nós devemos ter cuidado, apesar do derramar da unção sobre a vida de Davi, do rei Davi, de todos os feitos, tudo que ele conquistou, todas as guerras contra todos os exércitos do inimigo. Era um rei querido pela nação, apesar de ter intimidade com Deus, apesar de ser adorador, de ter o Espírito de Deus dentro dele. Ele não sabia, mas ele tinha uma natureza do mal dentro dele. E ele foi descobrir isso depois do pecado dele com Betseba. Todos nós aqui temos uma natureza do mal. É a natureza adâmica, é a natureza que herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, que pecaram. E a partir daí todos nós nascemos gerados do pecado. Rei Davi, acho que não tinha conhecimento dessa natureza pecaminosa, até que ele se depara com o pecado. Abram a palavra de Deus agora. Salmo 51. Salmo 51. Esse salmo é um salmo de contrição e confissão de Davi. Eles chamam esse Salmo 51 salmo de penitência. Esse salmo, ele diz perfeitamente que Davi, quando pecou, ele se deparou com a natureza pecaminosa. Depois de ele ter feito todos esses feitos, de já ser rei de Israel, de ter intimidade com Deus, mas ele não teve aquela prudência de saber que dentro de nós tem uma natureza pecaminosa, uma natureza que quer pecar, que gosta de pecar, que gosta do pecado. Por isso que lá em Mateus fala: olha, se teu olho direito te faz pecar, arranca ele. Se a tua mão direita te faz pecar, corta ela. É melhor tu entrar no céu sem olho, sem mão, mas entrar, do que você não entrar e ser queimado no fogo do inferno. Para adulterar não basta dormir com uma mulher, diz lá em Mateus, basta olhar. Olhou, pensou, a natureza pecaminosa foi aflorada e ativada, pecou. Natureza pecaminosa. E que nós temos que ter prudência na nossa vida, nós temos que ter cautela na nossa vida, nós temos que vigiar e orar. Vigiar. Você está orando, mas você está vigiando, porque senão o inimigo prepara uma armadilha e te pega ali por causa da tua natureza pecaminosa. Mas vamos ao Salmo 51. Salmo 51, versículo de 1 a 4, diz assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo o pecado, pois no meu íntimo reconheço minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei, Senhor, contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. No versículo de 1 a 4, Davi está clamando. Ele faz dois clamores. Um clamor é pelo perdão de Deus, e um outro clamor que a gente vai ver nos versículos adiante é pela renovação do Espírito. Ele precisa
precisava ser perdoado e precisava ter um espírito renovado dentro dele. Nesse versículo de 1 a 4, ele clama a Deus por bondade e misericórdia, para que Deus perdoe. Ele quer o perdão de Deus. É um coração apaixonado, mas é um coração atribulado pelo peso do pecado dele. Dizem os escritores, os teólogos, que esse capítulo foi escrito quando ele pecou com Betseba. Ele adulterou. Então o coração dele estava pesado. Era um coração apaixonado pelo Senhor, mas um coração atribulado pelo peso do pecado. E ele começa a fazer essa oração de súplica, de clemência, de penitência. E ele diz assim, não importa a sentença que tu vai me dar, todo pecado é contra ti, e tu és o justo juiz. Pode dar a sentença que tu quiseres, porque eu mereço. Eu pequei, eu transgredi, eu sou conhecedor da tua lei, e eu transgredi a tua lei. Versículo de 5 a 9. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministra a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Rei Davi aí, nesses versículos de 5 a 9, ele consegue identificar o problema. O problema dele não era que ele tinha traído, adulterado com Betseba, mandado matar o marido dela. Não, o problema era mais grave. O problema era mais grave. Davi aí no verso 5 ao 9, ele confessa que ele foi gerado no pecado. Aí é que ele descobre a natureza adâmica dele. Ele, peraí, o meu problema não é ter pecado com Betseba, o meu problema é que eu convivo com a minha natureza pecaminosa. E eu estava inocente, mas agora eu sei. Tem algo mal dentro de mim que luta o tempo todo com algo bem bom. E é uma guerra. E eu preciso fazer prevalecer o bem e não o mal. Então era um problema. Ele descobriu a raiz do problema dele. Era a natureza. Era a natureza. Foi gerado no pecado por causa de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eu e você fomos gerados no pecado. Todos nós precisamos do sangue de Jesus. Todos nós precisamos da justificação. Só que Davi não tinha acesso a Jesus ainda. O que Jesus fala nos versículos aí que nós lemos? Senhor, lava-me com hisopo. Sabe o que era hisopo? Era um ramo que nascia no deserto, no qual os sacerdotes sacrificavam e pegavam o sangue e molhavam aquele ramo e aspergia nas pessoas que estavam com lepra, para cura, para purificação. Davi fala, Senhor, me lava com hisopo. E esse lavar, eu fui pesquisar esse lavar e eu vi que esse lavar não é só você pegar um objeto e lavar na torneira, jogar água e a sujeira sai. Não é só você entrar embaixo do chuveiro, deixar a água bater e a sujeira vai cair. Não. No hebraico, esse lavar tem duas vertentes. Uma é essa, de lavar com água, e a outra não. O outro tipo de lavar é a roupa. Antigamente não se tinha máquina de lavar, e as mulheres tinham que lavar a roupa, torcer a roupa e bater com violência nas pedras. Era esse tipo de lavar que Davi estava pedindo, porque Davi sabia que o que estava ali estava lá engrenhado no interior dele.
neve que é a vida dele. Algo mais que a neve. É o que Deus deseja para mim e para você. Que nós estejamos algo mais que a neve. Mas às vezes, para nós permanecermos algo mais que a neve, nós precisamos ser batidos nas pedras. Batidos na pedra. Isso dói. Isso mexe com os nossos ossos. Isso dá dor na gente. Mexe com a estrutura do nosso corpo. Esse sim é o verdadeiro significado de arrependimento. Que arrependimento é esse? Que muitas das vezes nós nos arrependemos e não dói. Não dói. A gente não sente nada. Muitas das vezes nem sabe que a gente pecou. Que frieza é essa? Que falta de sensibilidade é essa? O pecado tem que doer em nós. O pecado tem que doer na minha vida, como se estivesse pegando a minha vida e batendo nas pedras. Para que ele seja verdadeiramente perdoado. Esse era o problema. Natureza pecaminosa. Que eu e você temos que enfrentar enquanto estivermos aqui na terra. Mas contra essa natureza pecaminosa, nós que somos da graça, do Novo Testamento, da Nova Aliança, nós temos a justificação. Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nos justificou, nos absolveu, nos perdoou de qualquer tipo de pecado. Não é mais problema, nem para mim, para você. Vamos ler o versículo 10 a 13. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a te obedecer. E então eu vou ensinar os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. O que eu acho interessante nesse versículo 13, que ele vai falar, estamos no Velho Testamento, ele vai falar sobre o Espírito Santo. Só 3 vezes se fala o nome completo, não fala o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus, Espírito Santo. É aqui em Isaías 63, versículo 10 e 11, também vai falar Espírito Santo, mostrando, que lá atrás a Trindade também, ela estava ativa. Jesus, Deus, o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aqui, do 10 até o 13, nós vamos falar sobre pureza, ser puro. Rei Davi está pedindo, crie em mim um coração puro. Ora, depois que nós fomos perdoados dos pecados, o Deus Criador, é o Deus Criador. Davi está pedindo, cria. Então ele está clamando pelo Deus Criador. Cria em mim um coração puro. Davi não queria, remenda o meu coração e faz dele um coração puro. Não, cria. Porque Davi sabia que o Deus a quem ele cria, a quem ele servia, a quem ele adorava, era criativo, era criador de todas as coisas, foi o criador da raça humana, foi o criador do universo. E ele pede, agora que eu já estou perdoado, cria em mim um coração puro. Pureza tem a ver com o coração. Nós temos que deixar o nosso coração puro. Ali de lá vem os desígnios maus, mas nós temos que vigiar para manter a pureza do nosso coração e um espírito inabalável. Rei Davi faz essa oração. Abra uma palavra de Deus
Deus em João capítulo 16. João, Evangelho 16. De 7 a 11. João 16. Não, de 7 a 11 não. É de 5. Olha só o que diz. A obra do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que Davi está clamando, inabalável, dentro dele. Olha o que ele clama para dentro dele. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde tu vais, mestre? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, Jesus falando, se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Enviarei quem? O advogado. Quem é o advogado? O Espírito Santo. Quando então ele vier, olha o que o advogado vai fazer. Vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. A humanidade não crê em Jesus. Por isso o Espírito Santo tem que convencer do pecado. 10. Tem que convencer da justiça, porque vou para o Pai e não mais vivereis. Verso 11. Ele tem que convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento, viu, discípulos? Agora vocês não estão preparados para saber as verdades. Agora vocês estão tomando leitinho, daqui a pouco vocês vão comer carne. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que tiver por vir. O Espírito me glorificará, porque não receberá do que é meu, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Viu? Jesus falando do Espírito Santo, ele vai receber aquilo que é de Jesus. A Trindade está sendo mostrada aí, no verso 14 e 15. Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim, Jesus. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. Jesus falando, tudo que eu tenho é do Pai. E o Espírito vai receber tudo que é meu. Então aí está a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são um. São um. Por isso que o Espírito Santo nos traz pureza. Quer ser puro. Quer ter um coração puro, se enche do Espírito. Se enche do Espírito Santo. Ele é um Espírito inabalável. O que quer dizer inabalável? Ele é um Espírito estável. Ele é um Espírito fortificador, que vai te ajudar na hora da tentação, na hora que você estiver balançando, quase caindo. Ele vai dar força para você reagir, para você dizer não ao pecado, para você dizer não à tentação, para você não sujar o teu coração, para você não contaminar o teu coração. É o Espírito Santo. Ele é o responsável pela pureza. Por isso que diz Salmo 51, Davi experimentando tudo isso. Olha que coisa linda. E nos ensinando. Diz que o Salmo 32, que eu vou ler daqui a pouco, é um salmo pedagógico. Davi está ensinando. Mas o Salmo 51 também é muito pedagógico. Verso 14 a 19 diz assim: salva-me do pecado, de sangue derramado, ó eterno Deus da minha salvação, para
que a minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Daqui a pouco o pastor Alex vai entoar uma melodia que eu vou dar as notas para ele. Eu não, ele que vai ter que criar as notas, eu vou dar as pistas. Ele vai criar a melodia aí, tá por conta dele. Ó Senhor, verso 15, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Rei Davi estava se preparando para louvar com esse salmo aí. Ele já tinha escrito a letra, agora ele ia faltar a melodia, que ele ia adorar o Senhor. Não te deleites em sacrifícios, não te comprases em oferendas, pois se fosse assim, eu os ofereceria. Sabe o que esse verso 16 está querendo dizer para mim e para você? O Senhor não se agrada de holocaustos e sacrifícios. Lembra daquele versículo lá em 1 Samuel capítulo 16? Sacrifícios e holocaustos não, mas um coração disposto a obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor não está preocupado com o nosso holocausto. O Senhor está preocupado com o nosso coração disposto a obedecer. O Senhor está preocupado com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração contrito, com o entendimento do pecado. O Senhor está preocupado com a dor do pecado que o pecado está causando em mim e em ti. É isso que o Senhor está preocupado. Sacrifícios não, holocaustos não. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno. Olha aí o 17. Qual é o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno? É o coração contrito, é um coração quebrantado e arrependido. Jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. O verso 18 diz assim: que te regozijes em abençoar a Sião. Sião significa a igreja. A igreja, Sião é eu e você. E restaurar os muros de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa. Ela está sendo construída, ela está sendo preparada para mim e para a tua habitação eternamente com o Senhor Jesus. Quando for oferecer, ofereça com raciocínio, com a tua mente. Não ofereça nada com injustiça, porque vai ser ofensa. Vai ser ofensa. O Senhor não vai receber. Primeiro quebranta o teu coração. Primeiro se arrepende, para depois oferecer, para depois entregar. Sabe qual é o pecado que nunca vai ser perdoado? Só aquele que não é reconhecido. Esse nunca vai poder ser perdoado. Você não reconhece. Todo pecado que você reconhecer, que você sentir dor, que você se arrepender, esse vai ser perdoado. Esse vai ser perdoado. E você vai alcançar um coração puro. Você vai alcançar um espírito inabalável dentro de você, para adorar, para louvar o Senhor. Ai, Senhor, muito obrigada. É promessa. É promessa. O versículo de 14 ao 19 é uma promessa do Senhor Jesus para mim e para você, para as nossas vidas. E agora eu quero que você vá lá no Salmo 32. O Salmo 32, apesar dele vir antes, ele acontece depois. Primeiro, rei Davi peca com Betseba. Escreve essa poesia de penitência, de pedido
perdão, de pedido de purificação. E depois ele escreve o Salmo 32. Vamos ver o que diz o Salmo 32. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não considera iníquo, em cuja alma não há hipocrisia. Ele está dizendo que quando nós recebemos o perdão, quando nós somos perdoados, sabe como nós ficamos? Nós ficamos mais que felizes. Nós somos bem-aventurados. O rei Davi está dizendo para mim e para você: olha, quando você recebe o perdão de Deus, aquele buraco, aquele vazio do pecado dentro de você é coberto pela plenitude de Deus na tua vida, e você é mais do que feliz. Não tem culpa, não tem culpa, não tem culpa, não tem culpa na tua mente, no teu coração, não tem. Isso é para aqueles que crerem. Isso é fé, isso é fé. Verso 3 e 4. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, os meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre a mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Sabe o que esse versículo 3 e 4 quer dizer? Condenação. Enquanto você não confessa, você está condenado a viver uma vida como o rei Davi se retratou enquanto ele não tinha confessado. Os ossos deles começaram a envelhecer. Talvez rei Davi tivesse ficado doente no corpo, fisicamente, e na alma, porque o pecado estava corroendo os ossos dele, a estrutura do corpo dele estava sendo corroída, destruída. Lembram de 1 Coríntios capítulo 11, que a gente lê na hora da Santa Ceia? Aquele que come e bebe indignamente é réu da sua própria condenação. Por isso, no meio de vós há muitos enfermos e doentes. O pecado não confessado atrai enfermidade, atrai doença. Por isso nós precisamos confessar. Nós precisamos ir para o divã de Deus, abrir o nosso coração para Ele, confessar. E quando a gente confessa com verdade, com sinceridade, com peso, olha o que o rei Davi fala aqui no verso 4. Pois de dia e de noite a tua mão pesava. A gente hoje cantou aqui, pediu um toque. Quem não quer ser tocado por Jesus? Senhor, me toca. Basta apenas um toque para eu ser renovado, para eu ser cheio do teu Espírito. Mas aqui Davi falava que a mão de Deus, enquanto ele não estava confessando, enquanto o pecado estava dentro dele, ele sentia como se o peso da mão de Deus viesse sobre ele. Imagina sentir o peso da mão de Deus. Não queira sentir o peso da mão de Deus. Queira o toque de Jesus na tua vida, mas não queira o Deus justiça, juízo, que vai colocar o peso da sua mão sobre a sua vida. Você vai entrar no juízo, você vai entrar na condenação. Não queira isso para a sua vida. Verso 5 é o verso da confissão. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. É só confessar. É só confessar.
só colocar para fora. É só tirar o peso de dentro de você, o peso que está em cima de você, a enfermidade que acomete seus ossos. Quando a enfermidade chega no osso, ela mexe com a estrutura, você fica fraco, você fica frágil, você não tem nem vontade de levantar de uma cama. O Senhor está falando hoje contigo, está carregando isso porque está vivendo essa vida de dores, porque abre a boca, confessa o teu pecado, chora na minha presença e eu vou te dar o meu perdão, porque não há pecado nenhum que não possa ser perdoado, porque o sangue de Jesus justificou a toda a humanidade, a todos aqueles que creem. É pela fé, é pela fé. Versos 6 e 7. Aí ele faz a confissão do 5, ele dá uma pausa, esse selar aí é uma pausa, como se ele confessou, aí ele respira fundo. Ai, gente, que alívio, entrou cura dentro de mim, eu confessei o meu pecado. Verso 6, dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu livras das aflições e com cântico de salvação me envolves. Versos 6 e 7, confiança. Você confessou, agora você está blindado. As águas podem crescer, conforme está dizendo aqui, águas crescendo é juízo de Deus, mas Deus vai fazer como fez com Raabe, com Raabe. Olha, vai dar, coloca esse fio de escarlata na tua vida. O meu juízo vai descer, mas não vai vir sobre você, porque você está com o meu sangue que te justificou de todo pecado, porque tudo que você confessou aqui na terra, eu perdoei aqui no céu. Tudo que ligares aqui na terra, eu ligo aqui no céu. Confiança. Olha o 7. Tu és meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cântico de salvação me revolves. Verso 8 e 9. Diz o Senhor, instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejais como cavalo ou mula que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Então, esse versículo 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos do Senhor, ó justos, cantai bem alto, vós todos os retos de coração. E o rei Davi termina esses salmos da penitência, de pedindo perdão, confiando que ele foi perdoado, confiando que ele foi purificado, confiando pela fé que ele foi justificado. E ele termina: alegrai-vos, porque estás triste, porque carrega o peso do pecado. Tu já foi justificado, creia, tu foi absolvido, não há mais nenhuma condenação sobre ti. E você não precisa mais viver como um cavalo, como um jumento que precisa de uma guia, de um freio. Não, você não precisa ser coagido pela força, não precisa. Você está coberto com o meu sangue, está coberto do meu poder, está coberto do meu amor. E eu quero terminar essa palavra aqui. Lembra que eu falei que tem um cântico? Abram novamente no Salmo 51. Salmo 51, que foi o primeiro, né? Aí tem uma melodia, pastor, de 5 notas. 5 notas. Vamos ver se o pastor Alex consegue tocar pra gente essa melodia do Salmo 51. Eu vou dar as pistas para ele. Se ele não conseguir, vai ficar o desafio para casa. A primeira nota, pastor, a primeira nota dessa melodia do Salmo
lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do pecado. A nota, para essa nota aí, para o versículo 1 e 2, tem que ser uma nota pesada, porque é uma nota de pecado. É uma nota pesada, porque rei Davi está sinalizando o pecado dele. É uma nota pesada. A segunda nota musical vai estar no 3 e do 5. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Essa nota, pastor, é uma nota séria, é uma nota que exige responsabilidade. Responsabilidade por quê? Rei Davi não transferiu o pecado dele. Rei Davi não poderia dizer, foi ela, aquela mulher que se insinuou para mim naquele terraço, seminua, como eu ia resistir? Não, eu pequei, o pecado é meu. Responsabilidade, ele trouxe para si, ele foi diferente de Adão, que jogou na mesma hora o pecado para cima de Eva. Adão foi egoísta, só pensou nele. Davi não, foi responsável, trouxe o pecado para ele. Eu pequei, nem colocou Betseba no meio dessa história, foi eu. Nota de seriedade, a segunda nota. Terceira nota musical é a nota decisiva ao pecado. É uma nota de arrependimento. Ela está lá no verso 6. A nota de arrependimento. Verso 6. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministra a tua sabedoria. Quarta nota é a nota de alegria por causa do perdão e da limpeza. A quarta nota é a nota da alegria, o estado do rei Davi, porque ele foi perdoado e foi purificado e foi lavado e as suas transgressões foram apagadas. Ele estava alegre. Aonde está isso, pastora? Lá no versículo de 7 até o 14. Quinta nota, a nota certíssima, é a nota do testemunho. É uma nota que não há mentiras, é uma nota que só tem verdade. Ela está onde? No versículo 12, 13 e 15. Pegou as 5 notas? Eu vou repetir. Nota do pecado, nota pesada. Nota séria da responsabilidade. A nota de decisão, eu não quero mais pecar. Eu não quero, chega. Quarta nota, a nota de alegria, porque ele foi perdoado e purificado. E a última nota do testemunho. A última nota está aqui, ó, no verso 11 e 12. Não me afaste da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Aí o 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. É a nota do testemunho. Rei Davi agora tinha um testemunho. Rei Davi tinha uma história de vida. Para quê? Para ensinar aos transgressores, para que os transgressores conheçam o caminho reto do Senhor, para que eles, pecadores, se convertam. Testemunho. Pegou a melodia? Então, no próximo domingo vamos ter uma música para cantar nova aí, ó. 5 notas. Música nova, Vai lá.
Eu quero dizer para você, Abraão, em Gênesis capítulo 15, verso 5, diz: porque Abraão creu, isso lhe foi imputado por crédito de justiça. Porque ele creu. Então você quer ter crédito com Deus de justiça? Creia que se você abrir o teu coração para Deus, colocar tudo que você possa pensar que foi de pior, mas que você crê na justificação, você crê no perdão de Deus, você crê na purificação, você crê que foi apagado, foi lavado e foi purificado para você viver uma nova vida aqui na terra. Você alcançou crédito. Você é como Abraão, crédito de justiça, porque ele creu que ia ser pai de uma grande nação sem ter um filho aqui na terra. Ele creu, simplesmente creu. E é essa palavra que eu deixo com você. Fecha teus olhos, põe a tua mão no teu coração, se rende agora, se rende. Toda dureza caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Toda dureza da mente, toda dureza do coração, todo espírito, de frieza, de dureza, todo espírito imundo que está escondendo o pecado, que não deixa nem lembrar do pecado para poder se arrepender. Eu te repreendo agora, Satanás sujo. Eu te repreendo, porque pecado não perdoado é pecado não confessado. Nós temos que confessar. Nós temos que resolver as nossas pendências aqui na terra. Não podemos suprir com pendências. Nós temos uma história de vida, nós temos uma trajetória de vida, e nós temos que resolver as nossas pendências. Nós temos que receber um perdão aqui na terra. Por isso Jesus morreu por nós. Abençoa agora aquele que acompanha a oração com fé, aquele que crê na justificação.